Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Lê. E no vídeo de hoje, finalmente, a gente vai falar sobre os livros que eu li no mês passado, no caso, no mês de maio. Gente, nesse mês eu li menos livros do que eu li nos outros meses. Porque eu tava vendo aqui e eu li 6 livros. O que é bem menos, eu acho, do que os outros 10 que eu tava lendo nos outros meses. Mas tudo bem, porque foram leituras muito legais. E qualquer leitura é válida, não importa o número. Então eu estou bem contente com as leituras que eu fiz. E eu já adianto pra vocês que a do mês que vem eu acho que vai ser menos ainda. Porque agora minha rotina mudou bastante, eu não tô conseguindo ler muito, mas o que eu tô conseguindo ler eu tô gostando bastante, e é o que eu falei, não importa a quantidade, eu só falo aqui mesmo pra ficar um registro, porque como eu não escrevo mais resenha, eu só posto no YouTube, daí eu consigo ver por meses o que eu li e o que eu não li. A maioria deles eu li em e-book, também é algo mais diferente, porque normalmente eu leio mais em livro físico, mas eu também amo ler e-book, é muito mais prático, então eu acabei que li muitos e-books nesse mês. Eu li também alguns contos muito legais nesse mês, e eu vou deixar linkado aqui o vídeo em que eu falei alguns contos. Muitos deles eu li durante esse mês e eu tô pra fazer um outro com mais contos aí pra vocês, porque eu tô lendo bastante conto mesmo. Mas então vamos lá. Eu peguei aqui pra falar do primeiro. O primeiro eu li bem no comecinho do mês, eu acho que foi num dos primeiros dias do mês. E eu estou falando de uma leitura de Jorge Amado. Estou falando de A Morte e a Morte de Quincas Berro d'Água. Aqui, como o título já diz, você vai ter a história de uma pessoa, de um homem, o Quincas Berro d'Água, e ele morreu. Só que como o título tá falando pra gente, ele meio que morreu 2 vezes, porque a morte e a morte do Quincas. Então você já fica com essa pulga atrás da orelha só de ler a sinopse e de ver o nome do livro. A narrativa desse livro eu achei ela muito interessante, porque ela é um relato de alguém que ouviu essa história e agora tá contando pra gente. Então ele começa meio assim: olha, galera, você que tá lendo aqui, eu não sei se isso é 100% verdade, porque foi o que eu ouvi. Mas eu vou relatar pra vocês o que eu ouvi e é isso aí. Então, será que é verdade? Será que foi assim? Não sei, foi o que ele ouviu. É uma história muito maluca. Eu achei ela bem cômica algumas vezes, eu gostei bastante da leitura. Foi uma leitura que eu fiz bem rápido também, foi bem fluido. A escrita do Jorge Amado é muito legal. Como eu falei, o narrador ele já deixa claro pra gente que ele não sabe se isso é verdade ou não. Então esse é um daqueles livros que eles não te dão resposta sobre nada. Na verdade, ele te deixa com mais e mais dúvidas. O pós-fácil da edição que eu li, ele é um pouco esclarecedor, mas também eu achei um tanto confuso, não sei se tinha necessidade de tanta informação assim nesse pós-fácil, mas é interessante quando você para pra analisar. Então é isso, você termina o livro e não sabe se o que você leu é um delírio coletivo ou é uma coisa que realmente aconteceu, uma teoria da conspiração. Mas é legal, eu gosto desse tipo de história que não te entrega verdades, não te entrega explicações, só te entrega coisas que aconteceram e que você que decide se é verdade ou se não é verdade. Eu gostei dessa experiência, mais uma vez, uma nova experiência com o Jorge Amado, e fiquei muito feliz. Inclusive agora eu tô lendo um outro dele e eu também tô gostando muito da narrativa. Já pegando esse gancho de livros que não te dão respostas, só te criam dúvidas porque não falam se aquilo realmente é verdade ou não, eu li Dom Casmurro. Gente, eu já fiz um vídeo gigantesco falando só desse livro e dos personagens desse livro, Hip Bentinho. E assim, a própria frase do Machado, ela já deixa claro qual é o intuito desse livro. Nem tudo é claro, nem na vida, nem nos livros. Então esse livro aqui, ele não é nada esclarecedor. Ele não esclarece nada pra você, porque a obrigação dele não é essa. Como eu falei lá, aqui a gente conta com um narrador que o propósito dele é fazer a gente comprar uma versão que ele quer que a gente compre. E nem sempre a história de uma pessoa, a história que ela conta é verdade. Mas mesmo assim, o que importa nesse livro, eu falei lá no vídeo, não é se o que o Bentinho tá falando é verdade ou não. O que interessa aqui pra nós leitores é que a história ela funciona. Por que que funciona? Porque a gente se envolve. A gente cria indagações, cria teorias, tenta reparar nos detalhes para tentar entender o que aconteceu de verdade, procurar nas entrelinhas, fazer referência com coisas que você leu antes, sabe? Então é uma jornada, é uma busca, você se envolve com essa leitura.
Quando você se envolve com uma leitura, é sinal de que você comprou a história que o narrador te deu. Você comprou a escrita desse autor. Então a história funcionou. Deu muito certo. A gente se envolve. A gente compra isso aqui e trata isso como uma investigação de verdade. Você começa a analisar, a se envolver com a história. É muito chato quando você lê um livro e você não tá nem aí pra nada que tá acontecendo e só quer que o livro termine. Como vai ter um aqui nessa lista. Mas com Dom Casmurro, isso não aconteceu, porque desde a primeira página, da primeira linha, eu já estava envolvido na história. Eu gostei muito de ter lido esse livro do Machado. Eu quero ler outros dele. Eu tô aqui com o Dom Casmurro, mas eu não sei quando que eu vou ler ele. Só sei que eu vou ler. E eu estou com expectativas altas. Eu quero ler alguns contos dele também. Eu sei que ele tem vários contos aí. E muitos deles são elogiados por muitas pessoas que leram. Então eu realmente quero ter mais contato com as obras do Machado. Agora eu vou falar de um que é curtinho, porque ele na verdade é um conto, só que ele também é vendido como um pequeno livrinho, um conto separado. Eu tô falando de O Curioso Caso de Benjamin Button. Gente, essa história é muito famosa por conta do filme. Eu não sei, faz pouco tempo que eu soube que era um conto, na verdade, do Fitzgerald, e eu achei genial. Eu já achava o filme genial e eu fiquei com muita vontade de reassistir o filme, porque eu lembro de ter assistido algumas vezes e gostado muito. E eu também gostei muito desse conto. Basicamente aqui, se você não sabe, nunca ouviu falar do Benjamin Button, em que planeta você vive? Na verdade, eu tô um pouco agitada hoje, não sei se vocês estão percebendo. Mas se você nunca ouviu falar do Benjamin Button, um bebê nasce, só que nasce velho. Ele já nasce velho. Então, o processo de crescimento dele não é de envelhecimento. Ele não vai, o tempo vai passando e ele vai envelhecendo, ficando mais velho. Não, ele rejuvenesce. Então, ele nasce como uma pessoa muito velha e conforme o tempo passa, ele rejuvenesce. É uma coisa muito maluca. Só que assim, como é um conto, é muito curto. No conto, a gente tem só alguns episódios de alguns anos da vida dele, não de todos. Uma coisa que no filme a gente já tem mais. A gente tem mais contato com várias idades do Benjamin. No conto, a gente tem poucas. Tem intervalo de tempo muito grande ali que o narrador usa pra contar a história pra gente. E assim, como ele é breve, como ele é mais sucinto, ele deixa muita margem para adaptação. E foi isso que o filme fez. O filme pegou essas lacunas que o conto deixava e explorou aí a sua liberdade de criação, sem fugir dos preceitos da história, da sequência lógica da história, mas ousou um pouco e criou além do que estava escrito nas páginas. E isso é genial. Quando funciona, você tem uma história muito boa. Quando não funciona, você tem um filme que não tem nada a ver com a história original e não dá certo, porque quem leu sabe que aquilo não tem nada a ver com a história. Mas em Benjamin Button deu muito certo, pelo que eu me lembro. Eles acrescentaram muitas coisas e deixaram todo esse processo de rejuvenescimento muito mais visual. No filme a gente acompanha o ator em todas as fases da vida dele. Então a gente vê ele criando relações, que é coisa que no conto a gente não tem muito. E assim, não é que por ser breve, não ter tantos detalhes, que não é uma história boa. É uma história muito boa. É que, como acontece, por exemplo, em Um Conto da Aia, a adaptação pode ousar um pouco, pode ir além do que está escrito, e isso não necessariamente é ruim. O Conto da Aia, por exemplo, a série vai além do que está escrito no livro e é muito boa. No caso, Benjamin Button também. Se você está procurando uma história curtinha e gostosa de ler, eu recomendo muito esse livro, porque é uma história genial. Quem teve essa ideia é muito bom e funciona muito bem, porque a escrita é muito boa, a história é interessante e é contada de um jeito muito envolvente. Então, eu recomendo pra você. Bom, pessoal, agora chegou um momento que eu tava aguardando desde quando eu terminei esse livro lá em maio. Por quê? Porque é bom? Não. Porque foi uma bomba atômica que caiu no meu colo e eu queria jogar ela pra fora e queria compartilhar com vocês, mas eu tive que esperar esse vídeo sair. Eu quase que fiz um vídeo só fazendo hate desse livro, mas aí eu pus a mão na consciência e falei, melhor não. Mas agora eu vou falar sobre ele, vamos lá. Deixa eu já preparar aqui, fazer meus alongamentos pra começar a descer a lenha no livro aqui. Brincadeira, galera. Por favor, aviso de gatilho para fãs da Colleen Hoover.
pare esse vídeo imediatamente se você for muito fã da Colleen Hoover e não aceitar uma opinião contrária. Como eu falei, eu tava esperando muito tempo para falar deste livro memorável que é Lila. Por que este livro é memorável? Porque ele é muito ruim. Ele vai ficar na minha cabeça como um dos piores livros, uma das piores histórias que eu já li em toda a minha existência humana, em todos os meus 22 anos de vida. Por que eu digo isso? A escrita da Colleen é ruim? Não. Eu gosto muito da Colleen. Tem 2 livros dela que eu sou completamente apaixonada. E por isso que eu decidi ler esse aqui, eu dei uma chance. Eu queria muito poder falar pra vocês toda a história aqui. Mas se eu falasse, seria muito spoiler. E eu quero que vocês leiam. Apesar de eu estar falando aqui que não é bom, eu quero que vocês leiam e tenham essa experiência pra ver que eu não tô louca. Que eu não tô mentindo. Ai, que susto, Val. Ai, meu Deus. Minha avó apareceu na janela, gente. Perdão. Coisas que acontecem. Fui falar mal de Colleen Hoover e vieram me dar um susto. Primeiro que o personagem homem, ele é detestável. Até aí tudo bem, porque a Colleen, ela sempre fala de personagens homens e eles são sempre bem lixo. Eles são bem horríveis e horripilantes e pessoas péssimas de se relacionar. Mas tudo bem, a Colleen faz um romance massa em cima disso aí. Desde os primeiros capítulos eu detestei esse cara. A forma como ele se relaciona com a protagonista, o que ele pensa dela, porque aqui a história é narrada do ponto de vista dele, então a gente tem acesso aos pensamentos dele. O que ele pensa dela é muito detestável. Ele é aquele típico cara que quando as coisas apertam, ele quer meter o pé. Ficou difícil? Vou embora porque agora não tá mais legal pra mim, você que se vira aí com teus BO, e eu vou embora. É esse cara aqui, é esse tipo de personagem que você vai encontrar narrando a história. Começa por aí. Mas como eu falei, até aí tudo bem, porque a Colleen sempre coloca uns personagens que a gente detesta. Mas ok, a gente consegue passar um pano. Se fosse só isso, dava pra passar um pano ainda. Só que depois dos 25% da história, é uma descida sem fim. Quando você acha que tá no fundo do poço, ele desce um pouco mais pra buscar um pouco de petróleo. Eu não sei. A história é uma situação inacreditável. Acredite no que eu tô falando. É inacreditável. Chega a ser risível. É engraçado. Porque é muito bizarro. Eu sabia que o cara era um lixo, mas pelo amor de Deus, ele conseguiu se superar. Olha o que ele começa a fazer. O comportamento dele é o pior de todos os caras que eu já li da Colleen Hoover. E é uma coisa que, como eu falei, ela vai aumentando conforme o livro passa. Quando você acha que o cara tá bem ruim, ele consegue ficar um pouco pior. O desfecho é uma confusão. Ele tenta te dar um plot twist que é até interessante, é até aceitável. Só que ele não foi bem desenvolvido, então você fica um pouco confuso com o que tá acontecendo. Você tem que parar o livro um pouco e pensar, não, calma, deixa eu recapitular aqui, pra tentar entender o que aconteceu. Às vezes isso funciona, como lá em A Paciente Silenciosa, mas aqui ela não tinha desenvolvido nada desse ponto. E pra mim deu muito errado. Quando eu entendi o que aconteceu na minha cabeça, eu dei risada, porque é tão bizarro, inacreditável, surreal, que sei lá, tem que rir de uma coisa dessa. Por que eu tô falando isso? Porque esse final, ele tenta redimir esse cara lixo de todas as coisas que ele fez. É como se ela tentasse transformar ele num cara meramente apaixonado. É como se ela tivesse falado assim, gente, vocês entenderam? Ele fez tudo isso porque ele era muito apaixonado nela, sacou? Não, Colleen, a gente não entendeu isso. Ninguém comprou isso aí. Como eu falei, o livro ele é narrado do ponto de vista do cara. Então a gente tem todos os pensamentos, as falas deles transcritas na história. Em nenhum momento da história, durante o decorrer dela, ele se mostra um cara apaixonado loucamente por ela. Eu queria muito falar pra vocês, mas é um spoiler. Mas assim, ele não gosta dessa garota. Amor não é isso não, Colleen. Se você realmente acha que isso aqui é uma demonstração de amor, que o que ele tava fazendo era amor, eu não sei. Porque amar não é ser inconsequente. Não é isso. Tudo bem que existem relacionamentos que tem umas coisas ali que tem que ser corrigidas e tal, mas nesse caso, como vocês lerem isso aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Eu sei que relacionamentos não são perfeitos, e a Colleen, ela coloca isso muito bem nos livros dela. Só que aqui, esse relacionamento, ele é 100% imperfeito, ele não tem, assim, um ponto perfeito. Acho que só bem, assim, uns 5% da história é um relacionamento legal de se ler. Do resto, é ladeira abaixo. Como eu falei, ninguém comprou isso, de que o personagem ama ela.
Ninguém comprou, nem o próprio personagem, porque ele narra e ele não fala isso em momento algum. Como eu falei, o desfecho ele é bizarro e corrido, só que eu fiquei um pouco contente, porque finalmente terminou essa loucura que eu li. Eu vou fazer aquele negócio que o pessoal faz, tente me convencer do contrário. Aí põe uma mesa e põe essa placa lá, tente me convencer do contrário. Vou pular pra vocês tentarem me convencer, fãs da Colleen Hoover que gostaram desse livro, que esse livro é bom. Ninguém vai conseguir, porque realmente não tem como. Mas é assim, pessoal. Eu desci a lenha durante uns minutos nesse livro, sim. Mas é aquela coisa. Leia! Se você quiser, lê. Tenha experiência por você mesmo. Não acredite piamente no que eu falo. Não faça isso. Eu aqui só te dou recomendações e impressões minhas. Mas os livros funcionam diferente para cada pessoa, ok? Então, depois de 1000 minutos metendo pau em Layla, leia! Talvez você goste. Tá bom. Agora a gente sai de Layla e a gente vai para um favoritaço de toda a minha vida, que é A Incendiária. Sim, gente, consegui colocar esse livro de novo em outro vídeo aqui. A Incendiária. Não tenho o que eu falar muito dessa história, porque todo mundo já conhece, eu já falei 1 milhão de vezes aqui. Mas agora eu tenho motivos renovados e frescos na minha cabeça para panfletar essa história. É um despertar. A Charlie tá crescendo. Então, o poder dela tá crescendo junto com ela. E não tem como prever até onde esse poder vai crescer. O que ela e seus poderes vão se tornar. Então, assim, os antagonistas, a galera do mal, quer controlar a Charlie, porque não sabe o que ela vai se tornar. O King sempre escreve personagens femininas muito fortes, incríveis, e aqui não é diferente. Ela é forte, decidida e muito poderosa. Eu queria muito que ele tivesse escrito uma continuação dessa história agora com a Charlie adulta, porque eu queria ver a mulher que ela se tornou, porque eu tenho certeza que é uma mulher incrível de forte. Eu amei tudo, inclusive o final. Eu acho que o final, o que acontece aqui no final, é um ponto muito importante pro desenvolvimento da Charlie, pra construção do personagem dela. Mesmo que a gente não tenha acesso ao que aconteceu depois, a gente sabe que isso é importante pro restante da história da personagem. Eu sigo não entendendo por que esse livro é tão subestimado e criticado. De verdade, eu não entendo. Assim, se você tá procurando um livro de terror e se depara com a Incendiária, é óbvio que você não vai gostar. Não vai atender suas expectativas. Porque se na sua cabeça o King só escreve livro de terror, não tem como esse livro te agradar. Porque esse livro ele é uma ficção científica. É de uma garota cujos pais passaram por experimentos de uma organização do governo e sua filha nasceu com poderes psíquicos. É essa a história. É um suspense e ficção científica. Não tem como você julgar um livro por algo que ele nunca se propôs a ser. Ele nunca falou pra você que seria um livro de terror, então não tem como você julgar o livro a partir disso, ok? Assim, defenderei Charlie, a Incendiária, o pai dela e todo mundo aqui com unhas e dentes, então não fale mal desse livro porque ele é meu xodózinho, ok? Ok, estamos entendidos. Antes de eu falar o último livro que eu li, por favor, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar o seu like e deixar aqui nos comentários quais foram as leituras que você fez no mês de maio, ok? Então vamos lá. Eu estou falando de O Senhor das Moscas. Galera, e se um bando de pré-adolescente chato, uns meninos chato, caísse numa ilha e ficasse lá? Essa é a história do livro, acabou. Resumindo em 2 palavras, sim, é isso aí. Gente não, meninos chatos numa ilha. Eu li esse livro muito rápido porque eu queria que ele acabasse logo, eu queria me livrar desse livro. Não que seja uma escrita ruim, gente, eu achei bem legal. É que a história realmente não me importava com nada que estava acontecendo aqui. É uns personagens, uns garotos tão chatos, insuportáveis, mimados, que não tava nem aí, sabe? Vai, termina logo aí pra ver o que vai acontecer. Tudo bem que tem toda uma coisa de o lado primitivo do ser humano, o lado selvagem dele aparecer em situações extremas e fazer o ser humano fazer coisas que ele jamais faria se tivesse em situações normais. Toda essa proposta é interessante, mas eu realmente não gostei dos personagens. E eu sempre falo nos meus vídeos que quando eu não gosto dos personagens, quando eu não me importo com eles, é muito difícil eu gostar da história. E foi o que aconteceu aqui. Eu não tava me importando com esses personagens. Deixa eles lá na ilha, bem de boa. Eu não queria saber o que ia acontecer, sabe?
Eu ainda achei o autor um pouco gordofóbico por uns motivos que se você leu, se você quiser ler esse livro, você vai entender do que eu tô falando. Então, mais um ponto aí que eu não gostei. E o final, ele parece que é jogado. É isso aí, galera. Acabou. Tchau. Fim do livro. Acabou assim. Mas tudo bem, né? Eu não queria mesmo ver o desenrolar nem o desfecho dessa história, então tudo bem. Não é uma leitura, assim, horrorosa que eu fiz, mas também não é uma das melhores, sabe? Bom, pessoal, foi isso. Esses foram os livros que eu li. Você viu que esse mês eu li umas histórias que eu amei muito e histórias que eu não gostei nem um pouco. Então foi um mês bem, assim, desequilibrado, eu diria. Eu espero que nesse mês de junho eu leia mais coisas que eu goste do que coisas que eu não goste. Eu vou procurar... Mas de qualquer forma eu vou compartilhar com vocês, porque o intuito desse canal é ser sincera. Eu não passo pano para autor nenhum, menos o Kim. E é isso, gente. Mentira, porque eu já falei mal de um livro dele aqui e vocês sabem de qual estou falando. Mas, gente, muito obrigada por terem me assistido até aqui. E deixa aqui nos comentários se você já leu algum desses livros e se sua opinião é diferente ou igual à minha. É isso, gente. Até o próximo vídeo.